A novela acabou. Uma semana e o Atlético deve se tornar uma SAF. E ainda, torcedores colhem assinaturas e pedem diálogo com a diretoria. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui todos os dias no canal Bica Galo. Aliás, de segunda a sexta, à 1h te fazendo companhia. Antes de seguir, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, participe conosco. É conteúdo sério, é credibilidade, é informação, é apuração jornalística. Não é lenga-lenga. Então, vem com a gente, deixa aquele likezão. Ontem foram mais de 1000 likes. Eu agradeço o carinho, a participação e o tempo, claro, que vocês tiram, né, para poder deixar o like pra gente. Então, muito obrigado a cada um de vocês que está fazendo aqui a gente continuar trabalhando, a gente continuar apurando, né? Para vocês terem uma noção, para gravar um vídeo como esse, são necessários aí 3, 4 horas de estudo para trazer aqui para vocês o melhor conteúdo possível. Vamos falar sobre a semana decisiva para os conselheiros, falaremos também a respeito das dúvidas que foram geradas sobre a SAF, conversamos com algumas fontes e tentaremos aqui diluir, né, este assunto da melhor forma possível. A SAF do Atlético está aí sob pauta já há alguns meses. E durante esse período muitas mudanças aconteceram, uma hora um tipo de percentual, o Peter Grieve que estava na parada era o investidor que teria 51%, ele já não está mais no Atlético, aí vem investidores, né, torcedores do clube, junto com os 4 R's, os 50% passou para 75%, enfim, o Atlético vivendo sob uma série de variáveis, de inconstâncias em relação à SAF. E ontem o portal Fala Galo, sempre os colegas muito bem informados, trouxeram a notícia de que os conselheiros do Atlético foram convocados para acessarem a proposta da SAF. Ou seja, até a data de ontem, ou de hoje no caso, os conselheiros não tinham informações ou subsídio suficiente para dizerem se aprovariam ou não a SAF do Atlético. A bem da verdade, como eu antecipei aqui, é que o Atlético seguiu por várias variáveis até chegar no ponto onde está hoje. E talvez por isso o Conselho não teve acesso antes a estas informações. O grande problema, e a gente confirmou a informação com o próprio Rafael Menin, que os conselheiros sim terão acesso aos documentos da SAF e que a votação acontecerá entre os dias 21 e 22, ou seja, na próxima semana. O grande problema, na minha concepção, vendo tudo isso um pouco mais à distância, é que hoje, dia 11 de julho, até o dia 21 e 22, ou seja, serão 2 dias de apreciação e de votação no Conselho Deliberativo, os conselheiros terão apenas 11 dias para entenderem a dinâmica da SAF, o que acontece no clube daqui para frente, enfim, uma série de circunstâncias que até então estavam aí sob sigilo total. E a diretoria não estava errada em manter sob sigilo, afinal de contas o futebol, né, ele envolve várias variáveis. Pensem lá atrás se os caras tivessem confirmado, por exemplo, que o Peter Grieve seria o investidor maior do clube. A situação estaria pior do que já está, afinal de contas, há muita cobrança aí na internet por parte dos torcedores, né, de pessoas que estão fora do estado de Minas Gerais. Enfim, há pitaco para tudo nesta história. Mas eu, Henrique, particularmente, acho o prazo muito curto. 11 dias, né, porque os conselheiros, para vocês entenderem, são pessoas comuns, como eu, como você, que está assistindo essa live neste momento, mas que por algum motivo, né, se tornaram partes aí do conselho do clube. E aí, cada um tem o seu trabalho, o seu tempo dentro de casa, suas tarefas. Eu não creio que 11 dias seja um prazo hábil para que os conselheiros realmente apurem a fundo ou façam questionamentos a respeito deste assunto. Outra coisa, 2 dias para um conselho do tamanho do Atlético para acariciar essa pauta, para mim é mais do que o suficiente, porque você vai ter perguntas e respostas. Debate intenso. Não sei se vocês já acompanharam, por exemplo, mas quando vai aprovar um projeto, por exemplo, de lei ou uma emenda constitucional na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, você tem normalmente algumas sessões para poder discutir sobre o assunto e isso é natural. O que acontece, eu acho, é que muita coisa, a partir do momento que os conselheiros tiverem acesso às informações, muita coisa vai ser colocada no ventilador aí e julgada para a imprensa. Acho eu
que o clube talvez poderia esperar mais um pouquinho para poder lançar essa questão envolvendo a SAF. Mas sabem também, têm experiência, né, tem prazo suficiente no mercado para entender a dinâmica de tudo isso. A votação, relembrando, acontece na próxima sexta-feira, sem ser nessa, na outra, e também no sábado, 21 e 22, tá? Eu vou tentar dinamizar aqui e explicar para vocês o que é a SAF do Atlético até o ponto que a gente sabe e quais são as minhas principais dúvidas sobre este assunto. Eu acho que o Atlético tem sim pessoas equilibradas à frente do clube, eu acho que o Atlético tem bons gestores, mas algumas explicações ainda estão, né, muito soltas para mim. Vamos lá explicar o que é a SAF do Atlético. A SAF do Atlético hoje tem um valor de 2,1 bilhão de reais, tá? 2,1 bilhão de reais é o que o clube vale, ou seja, a sede administrativa, Labareda, sede de Lourdes, né? A questão envolvendo, por exemplo, a Arena MRV, tudo que o Atlético tem vale elenco 2,1 bilhão de reais. E a SAF, ou seja, os investidores, comprariam 75% destes 2,1 bilhão, que corresponde a 1,8 bilhão de reais. Os 300 milhões vão para a associação, ou seja, 1,8 para a SAF e 300 para a associação, que também fará parte da SAF, mas apenas com 25%, ou seja, o clube permanece com 25% desta SAF. Os outros 75% serão adquiridos por um grupo chamado Galo Holding. O Galo Holding, basicamente, será composto pelos 4 R's, por 2 investidores mineiros e 1 investidor nacional. Segundo o próprio Bruno Musi, e como a gente também adiantou aqui no canal Boca Galo, não está descartado, por mais que seja um percentual baixo, né, a chegada de um grupo norte-americano ou do próprio Peter Grieve. Isso não foi descartado e segue como pauta até o final, mas certamente será um percentual mínimo, ínfimo ali, né, em relação a este assunto. Quanto a SAF vai investir de cara? 900 milhões de reais, isso é o que disseram. Dos 900 milhões de reais, 600 milhões serão aportados à vista, em cash, de imediato. Para quê? Para quitação das chamadas dívidas onerosas ou dívidas circulantes. O que são as dívidas onerosas? Eu já expliquei isso aqui umas 400 vezes, mas eu entendo que a nossa audiência é rotativa e merece saber o que é a dívida onerosa. Pense você compra um apartamento, tá? Você comprou um apartamento e de repente você não está pagando esse apartamento. Aí vem um outro banco, vira para você e fala assim, você não está pagando não, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pagar a sua dívida com esse banco e nós vamos te dar aqui um outro prazo para você pagar essa dívida conosco. Só que eles fazem o seguinte, dá um prazo mais curto e aumenta o tamanho do juro. Ou seja, você vai fechando o cerco. O Atlético paga hoje cerca aí de 8 milhões de reais por mês só de juro e correção para bancos, para instituições financeiras em geral, tá? 8 milhões por mês. A ideia da SAF é chamar esses credores, vamos supor que o Atlético tem uma dívida estimada aí em 900 milhões de reais. A gente não tem acesso aos documentos, tá? Eu estou aqui meramente especulando isso. Mas é isso que vai acontecer. 900 milhões de reais, por exemplo, chama os bancos e fala assim, meu amigo, eu tenho uma dívida com você de 100 milhões, mas eu só posso te pagar à vista 60. Vamos fechar um negócio? O banco vai lá e fecha. Ele quer ter dinheiro em conta. É muito mais interessante para o banco ter o dinheiro em conta do que você ter um crédito quando você realmente não sabe quanto será pago. Esse é o ponto principal. Então, a ideia é dinamizar, excluir essa dívida onerosa, acabar com ela utilizando os 600 milhões. Pô, Musi, mas você não falou que é 900 milhões de aporte? O Atlético tem uma dívida com Rubens Menin e Ricardo Guimarães de 315 milhões de reais. Essa dívida será, né, zerada, ou seja, eles abrirão mão desse dinheiro como se fosse, na verdade, parte de um investimento. E tá? Independentemente da grana que os caras têm, investiram. 300 milhões de reais emprestaram os 300, eles querem essa grana de volta. Como o negócio será deles mesmos, né, eles zeraram essa dívida e está tudo certo. Agora, o que não sabemos? Isso, para mim, tem alguns fundamentos aqui, a gente deve
pensar bastante sobre esse assunto, porque eu já falei aqui várias vezes que, para mim, acho que a SAF do Atlético está no caminho certo. Tem pessoas boas trabalhando, honestas, tá? Tivemos duas grandes empresas participando desse processo. Empresas essas que prezam pelo nome. Estou falando aqui da BTG Pactual, estou falando aqui também da Ernst Young, a maior consultoria do mundo. Então, certamente, gente, para chegar nesses valores tem muita coisa em jogo, tem muita gente trabalhando. Não se faz uma SAF da grandeza do Atlético do dia para a noite. Mas isso não impede com que a gente questione alguns pontos relativos à SAF. Afinal de contas, não sabemos o que tem, né, debaixo dessa história toda. E eu vou pontuar aqui, para mim, alguns dados muito importantes e que a diretoria do Atlético deveria esclarecer, e acho que nestas reuniões entre os dias 21 e 22 muita coisa vai ser falada. E hoje eu tenho certeza que tem conselheiros que votariam contra a SAF, que podem votar a favor, e tem conselheiros que votam a favor e que podem votar contra. Tudo vai depender desses 2 dias intensos de reuniões. Mas vamos lá para o que não sabemos sobre a SAF do Atlético. 1,8 bilhão é o valor da dívida, ok? Quanto o clube vai amortizar para pagar essas dívidas? O que eu quero dizer com isso? Qual que é o investimento real? Pensem bem, o Atlético tem uma dívida de 1,8, eles vão pagar 900, sobram 900 de dívida. Porém, com os 600 milhões que vão investir inicialmente, quanto será amortizado? Uma coisa é ter uma dívida de 1,8 não tendo dinheiro para pagar. Uma coisa é ter 1,8 de dívida com grana para pagar. Lembrando que dos 1,8, 300 é da dívida dos próprios 4Rs. Ou seja, a dívida real do Atlético a ser paga é de 1,5. O que vai ser amortizado? No final deste processo, ou seja, utilizando 600 milhões, daria para pagar, por exemplo, 1 bilhão de dívida? Eu realmente não sei, né? E a resposta a gente talvez vai entender lá na frente, no final de semana que vem, enfim. Outra dúvida muito específica e que mais cedo, inclusive, consultei uma fonte, acho que a gente vai conseguir responder isso pelo menos até amanhã, tá? Sobre o prazo de cessão de uso da SAF. Talvez o torcedor não saiba, mas toda SAF tem um prazo, ou seja, um tempo máximo onde aquelas pessoas serão donos ou donas do clube. Para que você entenda, não existe uma compra eterna da SAF. Em algum momento, essa SAF volta para as mãos do próprio clube, que tem sim a possibilidade de vender a outras pessoas. Isso acontece, vocês já devem ter visto, por exemplo, a Inter de Milão ou o Milan sendo vendido, revendido, vendido, revendido, vendido, revendido. Vai renovando o prazo de cessão à medida que o clube vai sendo comprado por outros investidores. Não temos o prazo de cessão, ou seja, de uso dessa SAF. Ponto 3. De que a associação, o que na verdade a associação fará com a verba recebida? Estamos dizendo que a Associação Atlético, fora a Galo Holding, ficará com 25%. Pense em um Atlético com lucro, por exemplo, né, de, sei lá, 200 milhões de reais por ano. 25% iria para a associação. O que a associação, que não investe no futebol, faria com essa verba? Para onde vai ser destinado esse dinheiro? A gente quer saber. 4. Qual o valor mensal aportado na projeção do futebol? O que eu quero dizer com isso? Vamos pagar a dívida. Eu disse aqui no canal Bica Galo que eu conversei com uma fonte e que hoje o Atlético paga 8 milhões por mês de dívida e correção. Assim, é uma coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, um clube pagar isso e não reduzir a dívida. A ideia do clube, até onde sei, é utilizar parte dessa verba, ou seja, pelo menos metade, 4 milhões e alguma coisa por mês, para investir no futebol. Agora, talvez isso ao longo dos anos seja pouco, afinal de contas, a inflação, os jogadores estão cada vez ganhando mais. Então, qual é o valor de aporte anual da SAF no futebol? A gente realmente quer saber disso e não temos a resolução ainda. Acho que nos próximos dias muitas coisas serão ditas. Os próprios conselheiros, né, serão chamados para debates e entrevistas.
né, talvez mostrando parte a parte dessa SAF, para chegar no final de semana que vem e termos uma discussão um pouco mais ampla sobre este assunto. Repito, confio na atual gestão, confio na forma como as coisas foram feitas até aqui, mas eu acho que algumas respostas estão realmente faltando. Para a gente fechar esse assunto, tá? Antes peço, gente, pelo amor de Deus, deixem um like. Mais uma vez o like tá baixo. Ontem a gente bateu mais de 1000 likes. Eu conto muito com essa ajuda de vocês. É através deste seu like que a gente continua produzindo, que a gente continua estudando, que a gente corre atrás de fonte, sabe? Então, dá essa moral para mim aí, deixa aquele like para a gente dormir com a cabeça tranquila e feliz no travesseiro. Vamos fechar aqui com a criação do site Contraproposta. Tá? Criaram um site nas últimas horas, não há uma pessoa que se intitula como provedor deste site ou como criador, como queiram dizer, deste portal, mas se intitulam como torcedores. Qual que é a ideia da contraproposta? Segundo eles, um chamado ao debate. Os torcedores, né, vão tentar aí propor um debate com a diretoria do Atlético nos próximos dias, levando 4 pautas em questão. Eu vou dizer uma por uma aqui e vocês vão deixar nos comentários se vocês concordam ou não com isso. A primeira delas é a cláusula de desempenho e orçamento mínimo para que o Galo seja forte e competitivo. Acabei de falar sobre isso, né? Quanto o Atlético vai investir no futebol anualmente. Ponto 2. Gestão esportiva e know-how para que o Galo seja financeiramente sustentável. Acho que não há problema algum. A gente já vê o Atlético fazendo mudanças sistemáticas no futebol, né, de contratação, de vendas, para que seja sustentável. 3. Governança e transparência, para que o Galo não repita os erros do passado. Essa sim é um ponto-chave, afinal de contas eu não questionaria aquilo que eu disse agora há pouco se eu tivesse todas as respostas. Acho que sim, estão corretos neste ponto. E 4. Voz para a massa, hoje e sempre, para que o Galo caminhe junto com a torcida. O torcedor, a bem da verdade, gente, é que nunca teve voz e voto em absolutamente nada, a não ser os conselheiros, que são torcedores até onde eu sei, né? A bem da verdade é essa. Torcedor nunca teve voz no Atlético, seja na gestão Ziza Valadares, Alexandre Calil, Ricardo Guimarães, Daniel Nepomuceno, nunca teve. Teve voz quando fazia protesto em algum momento. A verdade é essa, mas acho válido sim, né, chamarem para esse debate. Acho que a diretoria do Atlético pode ponderar algumas coisas nesse sentido e, quem sabe, trazer essas respostas nos próximos dias. Gente, espero que vocês tenham gostado. É apuração, é conteúdo jornalístico. Deixe o seu comentário aí, eu quero saber de vocês. Vocês estão confiantes ou um pouco desconfiados em relação à SAF? Tamo junto e misturado. Te espero amanhã aqui à 1 da tarde. Beijo no seu coração e uma terça abençoada. Eu vou nessa. Fui!